Declaro aberta a presente reunião da audiência pública da Comissão de Educação, atendendo ao requerimento número 259 de 2017, de nossa autoria, aprovado nessa comissão em reunião deliberativa realizada no dia 5/4 de 2017, para discutirmos o biênio da matemática 2017-18, Gomes de Souza. Sugestão, inclusive, do deputado Pedro Fernandes aqui, que foi coautor junto conosco dessa lei, e também o deputado Wilson Filho. Temos aqui o Marcelo e também o Felipe, e vamos passar primeiramente a palavra ao Marcelo, nosso competente diretor-geral do INPA, para que possa nos falar a quantas anda o nosso biênio da matemática. Bom dia a todos. Eu quero começar por agradecer ao deputado Alex Canziani, que é um grande campeão e defensor dessa ideia do biênio e de aspectos ligados à educação, em particular na área de matemática, por todo o esforço que vem desenvolvendo desde que nós o contactamos já há um bom tempo atrás, e também por essa oportunidade de a gente voltar a discutir a questão do biênio. Agradeço igualmente ao Felipe por estar aqui representando o Ministério da Educação, o ministro Mendonça Filho, e ao ministro Kassab pela honra que é para mim representar aqui o MCTIC. Aliás, esse é o momento para expressar em nome do INPA a nossa gratidão aos dois ministérios pelo apoio irrestrito que vem dando à iniciativa do Biênio da Matemática Gomes de Souza, que por meio do apoio que dão ao INPA, em particular o apoio orçamentário que vem sendo dado ao Instituto. Agradeço igualmente a presença de todos, em particular o deputado Pedro Fernandes, que é o autor moral da homenagem mais que justa que nós fazemos ao grande Joaquim Gomes de Souza, primeiro matemático brasileiro, maranhense ilustre, parlamentar maranhense. Foi uma iniciativa do deputado Pedro Fernandes nós designarmos o biênio com o nome desse grande pioneiro da matemática. O biênio é uma proposta muito atrevida de nós tiramos proveito de uma circunstância histórica, que é o fato de que o Brasil está recebendo aqui os dois eventos mais importantes da área de matemática, dos quais eu vou falar um pouquinho, em particular, da organização desses dois eventos, e transformar essa circunstância numa iniciativa em que a comunidade acadêmica, a escola, a universidade, os institutos de pesquisa, não só ligados à matemática, se engajam num esforço, num grande esforço, em primeiro lugar, para desmistificar a ideia da matemática, a imagem negativa que a matemática ainda tem na nossa sociedade. Acredito que para muita gente é algo que parece ao mesmo tempo inútil e infinitamente chato, e não é nem uma coisa nem a outra. Nós sabemos que a matemática é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do país. Há estudos internacionais que comprovam em outros países que a matemática tem um potencial para contribuir para o PIB com até 15%, 16% do produto interno bruto do país. Eu estou convencido que o Brasil não está realizando esse potencial nesse nível. Países como a Inglaterra, a Holanda, França já comprovaram esse fato. Eu acredito que o Brasil não está realizando esse potencial porque o Brasil não está treinando os seus jovens de forma adequada e na escala que o país precisa para serem capazes de exercer as atividades que produzem essa riqueza. Então, nós temos como meta nesse biênio mudarmos a imagem que a matemática tem, transformarmos a imagem pública que a matemática tem, com o objetivo de contribuir para que o nosso ensino, a nossa educação na área de matemática chegue mais perto daquilo que o país já é em termos de pesquisa na área de matemática, que é uma atividade na qual o Brasil está se tornando, digo isso sem falsa modéstia, está se tornando um dos principais atores mundiais, e daqui a pouquinho eu vou dar alguma evidência para embasar essa afirmação. Então, o deputado Alex Canziani já mencionou aqui o Festival da Matemática. Foi o primeiro evento do biênio, o primeiro grande evento do biênio que nós organizamos no Rio de Janeiro e que está se reproduzindo no país todo, está acontecendo em vários estados, mesmo no estado do Rio de Janeiro, em outros locais, em outras datas. E o festival foi
Foi uma aposta. Eu passei mais de um ano dizendo que nós íamos fazer um evento público em que a matemática seria motivo de diversão, seria a razão da diversão. E sempre que eu falava isso, me olhavam com aquela cara de isso ou é propaganda enganosa, ou esse sujeito está completamente delirante, porque matemática e diversão não devem ser usadas nunca na mesma frase. Então, assim mesmo eu usei, e o que nós vimos foi que não era propaganda enganosa. Tivemos 18.000 pessoas visitando o Festival da Matemática durante 4 dias. Um desses 4 dias foi o dia de paralisação nacional, que atrapalhou um pouco, mas assim mesmo nós tivemos um número absolutamente espetacular de visitantes. Para dar uma ideia, em termos de comparação, o Festival da Matemática Americano foi realizado em Washington há 2 anos atrás, com patrocinadores como Google, como Amazon, como IBM, alcançou 20.000 visitantes. Nós, com outros recursos, com apoio, como eu já mencionei, do governo federal, conseguimos chegar em 18.000 na nossa primeira edição. Então, é prova de que a matemática é diversão, sim. A matemática pode ser apresentada às nossas crianças como algo extremamente motivador, e isso dá o tom daquilo que a gente quer que seja o biênio da matemática. Essa ideia certamente vai ser acentuada agora ao longo dos próximos meses, à medida que o exemplo do biênio do festival é reproduzido, é replicado em outros estados. O deputado Alex Canziani já mencionou toda a preparação que está ocorrendo no Paraná. O Paraná está sendo absolutamente incansável nesse aspecto, mas está acontecendo também em outras partes do país, e certamente se acentuará à medida que nós nos aproximamos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorrerá em outubro, e que esse ano, por iniciativa nossa, que foi apoiada pelo MCTIC, será dedicada ao tema "A Matemática está em tudo", o que é completamente inclusivo. Nós não queremos a matemática pela matemática, nós queremos a matemática por aquilo que ela é e por aquilo que ela pode representar para o setor produtivo, para as outras ciências, para a educação. Eu mencionei 2 grandes eventos que vão acontecer no Brasil durante o período do biênio, que são a origem, a motivação inicial dessa iniciativa. O primeiro deles acontece daqui a pouquinho, em julho, é a Olimpíada Internacional de Matemática. A primeira vez que a Olimpíada vai acontecer no Brasil, é uma espécie de Copa do Mundo das Olimpíadas de Matemática, organizada todo ano desde o ano de 1959, e o Brasil vem tendo uma participação meritória. O ano passado a Olimpíada foi em Hong Kong e nós fomos o 15º país no ranking geral, com 6 medalhas. Cada país participa com 6 alunos, adolescentes, alunos do ensino médio. Nós tivemos todos os nossos representantes foram medalhistas, ficamos em 15º lugar, e agora, pela primeira vez, nós vamos ter essa Olimpíada aqui. Eu peço a simpatia de vocês para o diretor do Instituto, que está organizando um evento com mais de 100 países participando, todos adolescentes, que vão ficar à solta no Rio de Janeiro. É claro que eles não estarão à solta, mas vocês imaginam o que é que significa em termos de responsabilidade fazer um evento como esse. De fato, nós já batemos o recorde de participação da Olimpíada. Temos mais de 115 países inscritos, desde o Nepal a Uganda. É realmente um evento extremamente capilar em termos mundiais, e teremos essas equipes. Eu peço também que imaginem a logística que é fazer uma competição com 115 países. A prova tem que ser apresentada aos alunos na língua do país deles. Então, vocês imaginem o esforço, só para dar um exemplo do esforço que representa a organização. Nós temos que traduzir para nepalês, enfim, por aí vai. Nós temos uma preocupação também de que essa Olimpíada seja diferente das demais. E uma das nossas prioridades, não só no contexto da Olimpíada, mas também no contexto da Olimpíada Brasileira de Matemática, é a questão da participação feminina. Nós temos um quadro complexo e que não é fácil de entender no que diz respeito à participação das meninas na matemática. Na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, a primeira fase, na qual participam mais de 18 milhões de crianças,
passam para a segunda fase os 5% melhores de cada escola. E quando você olha a distribuição de gênero nesses 5%, que é uma espécie de elite, você descobre que é meio a meio. De fato, tem um pouco mais meninas, até um pouquinho mais, mas é 50%. Ótimo, essa é a boa notícia. A boa notícia acaba aí. Quando nós vamos para o final da segunda fase, nós entregamos as medalhas, no nível 1, que são os alunos do 6º e 7º ano, as meninas não alcançam 30% das medalhas. No nível 2, 8º e 9º ano, elas ficam em torno de 20%. E no nível 3, que é o ensino médio, elas ficam em torno de 10%. A Olimpíada Brasileira de Matemática, que é uma outra competição mais competitiva, mais restritiva, também tem um nível universitário. E aí as meninas são ainda menos que 10%. Quer dizer, as garotas começam razoavelmente bem, mas algo na sua vida ou no ambiente em que elas estão faz com que ao longo da juventude elas se afastem da matemática. Isso é algo que se reflete em outros países, não é uma exclusividade nossa, mas é uma preocupação nossa e por isso nós estamos criando esse ano, pela primeira vez, na Olimpíada de Matemática, Internacional de Matemática do Brasil, vai ser criado um troféu para a participação de garotas, para premiar a participação das meninas na Olimpíada. É um troféu que foi muito bem pensado. O que ele vai premiar é a parte, o percentual da pontuação da equipe que é obtida por moças. Para cada equipe, nós vamos ver desses pontos que a equipe ganhou, quanto correspondeu às provas feitas pelas meninas. Dessa forma, nós queremos incentivar as equipes a trazerem mais meninas para a Olimpíada de Matemática, para a Olimpíada Internacional. Alguns países já têm um bom histórico, Estados Unidos, por exemplo, tem um bom histórico nesse aspecto. O histórico do Brasil é mais misturado. Eu assinalo a presença do deputado Celso Pancera, nosso ministro da Ciência e Tecnologia, com quem foi um grande prazer trabalhar. Obrigado, deputado, por prestigiar esse encontro. Eu queria falar um pouquinho também sobre o Congresso Internacional de Matemática, o segundo grande evento que vai ocorrer em agosto de 2018. É um evento bem maior, nós esperamos entre 5 e 6 mil participantes, são os melhores matemáticos do mundo que estarão aqui, um evento que se organiza a cada 4 anos, desde 1897. Começou como um ponto de encontro para que os matemáticos da época pudessem conversar, trocar ideias, se conhecer os seus trabalhos. Esse congresso sobreviveu às vicissitudes do século XX, às 2 guerras mundiais, a todas as conflitos políticos internacionais, Guerra Fria, chega ao século XXI mais forte do que nunca. E o Congresso do Rio de Janeiro, o Congresso de 2018, é histórico no seguinte sentido. Apesar de que o Congresso já tem quase 120 anos de existência, ele nunca aconteceu no Hemisfério Sul. Esse vai ser o primeiro. Eu brinco com os meus colegas de outros países, dizendo que estava na hora de juntar a outra metade do planeta também no mundo da matemática. E então nós teremos em agosto, 1º de agosto de 2018, vai acontecer lá no Rio de Janeiro esse congresso. Como eu falei, entre 5 e 6 mil participantes, os melhores matemáticos do planeta, e no dia 1º de agosto, inclusive, nós teremos o anúncio, pela primeira vez, de quem vai ganhar os melhores prêmios mais cobiçados da matemática. O mais destacado deles se chama Medalha Fields, ganhou um valor muito particular para o Brasil 3 anos atrás, quando o nosso pesquisador do INPE, Arthur Ávila, foi distinguido com esse prêmio no Congresso de 2014, lá na Coreia do Sul. Nós, dessa vez, teremos a honra de anunciar aqui no Brasil quem são os ganhadores desse e de outros prêmios importantes da matemática. Eu vou, inclusive, cometer uma indiscrição aqui, vou revelar uma informação que ainda é confidencial, peço que não contem para ninguém, o pessoal da internet também não pode contar. É uma informação que logo será pública.
mas eu tenho que explicar. Esse congresso, a participação nele como palestrante é por convite, exclusivamente por convite. Você pode querer participar, tudo bem, mas se não for convidado, não participa. Em cada edição, há cerca de 200 palestrantes convidados. Então, para os matemáticos, é considerado uma honra enorme ser convidado a participar. É realmente uma coisa muito exclusiva. Dessa vez, como nós somos os organizadores, eu estou encarregado de enviar os convites, já foram enviados, e eu recebo as reações. É um sentimento de uma grande honraria que significa ser convidado para esse congresso. Pois bem, quando você olha a lista de palestrantes convidados, o conjunto da lista também é um reflexo da importância que os países têm dentro do mundo da matemática. Então, eu vou cometer a indiscrição de que, no Congresso de 2018, o Brasil será o 5º maior país do Congresso em número de palestrantes. Nós só ficaremos atrás dos Estados Unidos, da França, da Alemanha e da Inglaterra, em número de palestrantes convidados. Isso é porque nós estamos jogando em casa? Talvez tenha um pouquinho de influência, talvez. Mas a verdade é que nos congressos anteriores, os países que estavam jogando em casa não tiveram essa distinção. Não nesse nível, e eram países bastante fortes da matemática também. Então, eu considero que isso é uma evidência da proeminência que o Brasil está adquirindo no mundo da matemática, no mundo da pesquisa em matemática. E isso dá ainda mais força àquela ideia que eu expressei antes. Nós temos a capacidade para mudar o panorama, o quadro do ensino de matemática e da cultura matemática no país, e a prova é que somos capazes de fazer alcançar essas conquistas que eu mencionei. A comunidade universitária, a comunidade acadêmica está empenhada nesse esforço ao longo desse biênio e para além do biênio, mas evidentemente que não depende só da comunidade acadêmica. É importante continuar avançando na reestruturação do nosso sistema educacional, em particular na promulgação da Base Nacional Curricular, uma iniciativa do Ministério da Educação, na qual o INPA participou e está disponível para continuar participando de maneira muito ativa, por entender que é um grande passo em frente. Na reforma do ensino médio, outra iniciativa do Ministério da Educação que nós consideramos urgente, não só, já foi aprovada, mas implementá-la, torná-la uma realidade. A modernização do nosso ensino médio é um passo fundamental para nós revertermos o quadro desolador que nós temos quando analisamos o desempenho dos nossos alunos nos testes internacionais. Então, tudo isso, há muitos outros atores que participam nesse processo, mas o Biênio da Matemática significa, do nosso ponto de vista, que o INPA, a Sociedade Brasileira de Matemática e a comunidade acadêmica nacional estão empenhadas em mudar esse quadro e em evidenciar aquilo que eu venho dizendo. Cada vez que eu digo isso, os jornalistas caem na gargalhada porque pensam que eu estou contando uma piada, mas a matemática é um barato, a matemática é divertida e pode ser percebida como tal por nossas crianças, jovens e adultos. Para encerrar, eu quero só anunciar que o próximo passo... sim, tem uma informação fundamental que eu quase esqueci de dar. Eu foquei alguns dos eventos que vão acontecer durante o biênio por iniciativa do INPA e da Sociedade Brasileira de Matemática, e esqueci de dizer que nós encorajamos a comunidade a participar também, e esse apelo foi ouvido. No site do Biênio da Matemática é possível cadastrar eventos, atividades, iniciativas dentro do escopo do biênio ao longo dos 2 anos. E a resposta que nós estamos tendo é que, além das atividades que nós mesmos promovemos no INPA, a nossa comunidade está realizando a cada mês entre 8 e 10 eventos a cada mês. E a tendência é que esse ritmo se acelere à medida que vamos entrando cada vez mais no cerne do biênio.
O próximo passo, em termos daquilo que nós vamos fazer, é que no dia 13 de junho, lá no Rio de Janeiro, nós faremos uma cerimônia. O deputado Alex Canziani já confirmou a participação. Faremos uma cerimônia para apresentar publicamente a nossa equipe, que vai participar na Olimpíada Internacional em julho, Olimpíada Internacional de Matemática. Vamos revelar, na ocasião, os nomes dos 6 alunos e do seu líder e vice-líder que vão nos representar na Olimpíada. E provavelmente eles vão estar um pouquinho nervosos, porque eu já avisei que esse ano, jogando em casa, nós temos que fazer melhor ainda do que fizemos em Hong Kong no ano passado. Fomos 15º, eu estou dizendo que eu quero um dos 10 primeiros lugares. Eles me respondem que é muita ambição, mas é de ambição que se movem os sonhos. E eu agradeço a atenção de vocês. Muito bem. Muito obrigado, professor. A palavra, doutor Felipe. Agradecer aqui a oportunidade de trazer o compromisso do ministro Mendonça Filho com o Biênio da Matemática, com todas as ações que possam fortalecer nossos alunos, nossos estudantes na aprendizagem da matemática. Nesses últimos 12 meses no Ministério da Educação, boa parte do nosso esforço foi para garantir ações que fortaleçam principalmente a formação de professores, o ensino do português, da matemática. A reforma do ensino médio vem nesse sentido, como o nosso professor Marcelo Viana falou. O Ministério da Educação triplicou os recursos nos últimos 12 anos, só que a qualidade não acompanhou, não teve nenhum avanço. Desde 2011, a gente não tem, no PISA, no IDEB, os alunos não conseguem aprender. Então, a reforma do ensino médio é importante e a implementação vai ser extremamente... toda a atenção, todo o cuidado, todo o esforço para a gente conseguir implementar essa reforma. A Base Nacional Comum Curricular, que já está no Conselho Nacional de Educação, que eu até agradecer o Marcelo, toda a participação, todo o empenho que teve nesse período. Então, também importante agora ela ser homologada pelo Conselho. Vão ser 5 audiências públicas pelo país, nas 5 regiões do Brasil. Então, todo mundo vai poder participar para a gente ter uma boa base, a consolidação dessa base que é tanto esperada e que o Brasil não tinha. Alguns programas a gente reformulou, como Mais Educação, foco em português e matemática, reforço para os alunos. Então, toda a prioridade. Saudar aqui, então, o nosso autor do requerimento, o deputado Alex Canziani. Sou testemunha do esforço, da dedicação, às vezes altas horas no Ministério, o deputado trazendo boas ideias, colaborando com a educação no país, pleiteando recurso para o Estado do Paraná. Então, trazer aqui também o nosso reconhecimento, saudar o deputado Pedro Fernandes, o deputado Celso Pancera, e reforçar de novo o nosso compromisso. Secretária Maria Helena Guimarães de Castro, o ministro Mendonça Filho, todo o nosso esforço. O MEC é interveniente no contrato de gestão com o INPA. Eu acompanho de perto, sinto orgulho. A gente sabe que cada recurso, esse ano vão ser 52 milhões de reais. Uma das primeiras tarefas que eu tive no ano passado foi resolva a transição, aquela coisa meio tumultuada, resolva o contrato de gestão com o INPA, que precisa assinar, tem prazo. Então, a gente correu, garantiu, e nesse tempo eu vejo o quanto importante. Tive aqui em Brasília, num dos eventos da Olimpíada de Matemática, os jovens, a excitação dos jovens, a emoção de participar, de competir. E quando eles percebem que a matemática está em tudo, que pode ser divertido, que está na natureza, está na vida, está em todo lugar, não é aquela coisa
de ter que decorar, aí sim fica uma coisa interessante. Aí eles incorporam isso, eles aprendem naturalmente e eu acho que o MEC, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, nessa gestão do presidente Michel Temer, eu acho que a gente tem uma grande contribuição com esses eventos. O Marcelo Viana é um grande entusiasta, eu acho que boa parte do sucesso aqui é fruto do teu esforço pessoal e da gestão do INPA. Esses eventos vão ser fundamentais. O Biênio da Matemática tem todo o apoio do governo federal e a gente vai ter o máximo aqui de empenho, de esforço para garantir a boa execução, a participação e todo o engajamento do país para a gente melhorar, aprender que todos os jovens, os estudantes do Brasil possam aprender e incorporar isso para a sua vida. Obrigado pela oportunidade. Fernandes, nosso atuante membro da Comissão de Educação aqui. Eu primeiro queria parabenizar pela iniciativa dessa audiência pública, parabenizar aí os nossos palestrantes e queria fazer assim uma observação. Por que será que a gente é tão ruim assim na matemática pelo IDEB, não é? Talvez seja falta de interesse. E eu acho que nós podemos aproveitar, que eu acho que esse que é o foco, despertar o interesse para a matemática, né? Pelas palavras do professor Marcelo, ficou muito claro isso, pelo interesse. E, em cima disso, eu sugiro que a gente prepare alguma coisa sobre o Gomes de Souza, para mostrar como exemplo, né? A nossa televisão mostra todo dia só mau exemplo. Talvez por isso é que esses exemplos estão sendo seguidos aí. Eu acho que nós precisamos de referência, precisamos de exemplos. E Gomes de Souza nasceu numa fazenda, no município de Itapecuru, do Maranhão. Quer dizer, como é que um jovem, sem nenhum incentivo, sem nenhum apoio, despertou para a matemática e se tornou um matemático brilhante? Eu acho que o exemplo dele dá para a gente despertar interesse também na juventude. E tudo é interesse, né? Quer dizer, se você desperta interesse da criançada sobre uma determinada matéria, eu acho que ele avança. Eu acho que é o grande legado que pode ficar esse biênio da matemática, esse biênio Gomes de Souza, é despertar o interesse, principalmente aí também nas mulheres, para que venham participar da matemática. Eu tenho certeza que esse percentual é pequeno, mas são os melhores nesse percentual. Então, se a gente despertar, a gente cresce muito. Parabéns mais uma vez.